pessoas! Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. E eu tenho que falar mais baixinho porque já começou a plenária lá dentro. E estamos no aquário de ideias aqui no Encontro Cepal. E eu tenho de volta aqui Cassiano, que igual o Cometa Halley aparece a cada 40 anos no podcast. Ninguém me convida mais. Eu tô frustrado. A coisa que eu queria é participar mais do podcast. Toda vez que ele vem, ele fala isso. Cara, mas é verdade. Frustração. E você, Cassiano, tá com quem aqui? Gente, muito bom estar de volta. Eu tô aqui, meu nome é Cassiano, eu tô aqui com Rubens Múzio. Olá, gente. Olá, pessoal. É um amigo de muito longa data, companheiro nosso, missionário da Cepal. Vai se apresentar mais ao longo aqui do programa, mas muito bom estar com você, viu? Porque você não pesquisou sobre ele, né, Cassiano? Não, eu não preciso pesquisar sobre o Rubens, cara. O Rubens me conhece profundamente. O Rubens é meu companheiro de corrida, cara. Ah, você é corredor também? Opa, é mesmo? Olha só. Já corremos muito nessas ruas de Águas de Lindóia aqui. Tô fazendo academia agora. Tô então vamos mudar. Hoje nós vamos falar sobre fitness. Vamos falar sobre malhação. Qual whey como viver e chegar aos 50. Que você toma, Rubens? Chegar aos 50 de forma malhada. Qual whey protein? Como não crescer a barriga aos 50? Não, e o Rubens tá em forma, viu? Já tô olhando. É verdade. Então estamos aqui com o Rubens Múzio no Aquário de Ideias do Encontro Cepal. Vamos falar sobre igrejas. O desafio das pequenas igrejas. O Rubens está começando um trabalho nesse sentido, tem muitas informações pra gente. A gente vai fazer essa discussão aqui no Podcast Cepal do Aquário de Ideias. É interessante porque assim, eu cresci em igreja pequena e igreja de 150 membros pra mim era uma igreja grande na minha realidade de infância e adolescente. É verdade. E hoje a gente tem essa realidade das mega igrejas e tal, e a gente vê muitos projetos, muitas consultorias, né, de muitos missionários até montando essas consultorias pensando em grandes denominações, em grandes igrejas. Você vem pra uma contramão agora pensando em igrejas pequenas. Sim, exatamente. Na verdade, nós estamos, a partir de Londrina, começando um novo instituto chamado Rede. A ideia é olhar para essas igrejas pequenas, né? Há uma grande necessidade, gente, de nós tirarmos os olhos das grandes, das megas igrejas e pensar na necessidade das pequenas igrejas. A igreja na América Latina é uma igreja pequena. A maior parte das igrejas no Brasil são igrejas pequenas. Você tem aí pelo menos 90% das igrejas, 90%. Igrejas com 100, 120 pessoas, no máximo 150 pessoas. Você avaliar assim, estatisticamente, a média da igreja no Brasil é 170 pessoas, não chega a 200. Nós temos uma grande barreira aí para passar. Nós vamos precisar de grandes eventos e grandes conferências, usando provavelmente alguns modelos dessas grandes igrejas como incentivadores, como propostas para o futuro, mas a maior parte das igrejas não vai conseguir copiar esses modelos e levar para a sua realidade, porque o contexto é diferente. Mas fica tentando, né, Rubens? Fica tentando, exatamente, né? Clonando grandes modelos, tentando willocricar a sua igreja, tentando aí lagoinizar a sua igreja. Então, mas não funciona, gente. Lagoinizar. Cara, você aprende valores, você capta esses princípios mais importantes, mas você tem que olhar para o seu contexto, para a sua realidade, para a gente que mora ao redor, para a sua comunidade, e frequentemente é uma realidade totalmente diferente. Não vai dar para você copiar aquele modelo de fora. Exatamente. Eu trabalho com comunicação nas igrejas também, né? E a gente vê esse desafio. Não adianta você vir com um modelo de uma igreja grande que tenha várias frentes, vários voluntários, muita gente envolvida e muito mais estrutura financeira para investir, querer implantar em uma igreja pequena. Sabe uma coisa, pode parecer bobagem assim, mas uma coisa que me veio à mente agora eu vou falar. Se for um podcast grande é melhor bobagem você... Não, eu sempre lembro daquele argumento, daquela verdade que é o seguinte: todo mundo acha que ser jogador de futebol é um grande negócio assim, né? Ganha rios de dinheiro e tal, porque a gente pega esses craques e tal. Mas assim, na verdade, isso eu ouço muito tempo, né? No universo do futebol brasileiro, esses que ganham dinheiro, que ganham bem, são menos de 1%, né? Quer dizer, a grande maioria... Deve ser bem menos então, assim, de 1%. Eu acho que é a mesma coisa. Hoje, por causa das grandes igrejas que estão em evidência, das mega igrejas, a gente acha que igrejas é pra ser grande, igreja é pra ser grande. Mas é o que você falou, 90%, né? Você falou. Sim, pelo menos. Você tem razão, é um excelente exemplo do futebol, não é? A alma do futebol não tá no dinheiro que esse cara vai ganhar na Europa. Não adianta. Ele pode ficar sonhando por isso, mas você vê
vê a alma do futebol, aquela paixão, é no cara que faz do futebol uma arte. Da mesma forma, a igreja local. Você tem que resgatar essa alma do sentido da igreja local, da comunidade. Não é se tornar uma grande igreja. Não é ter milhares de pessoas. É reencontrar os valores da simplicidade do discípulo de Jesus. De um grupo de homens e mulheres que se reúnem ao redor da palavra, que amam Jesus, que procuram seguir a vontade de Deus, obedecer o evangelho, mas porque eles são apaixonados. A gente tem que resgatar essa alma da igreja local. E aí, Rubens, assim, uma questão, né, também sobre esse tema. Eu tava fazendo a abertura agora do Encontro Cepal aqui, né? A gente tem um atendimento pastoral aqui para pastores e líderes, né? Daí eu citei, assim, essa onda de suicídios de pastores, por exemplo, que tem acontecido. O fato é que nós estamos vivendo um momento de muitas frustrações, né? As pessoas estão frustradas o tempo todo porque elas têm a expectativa de atingir um determinado padrão que, na verdade, não é acessível a todos, né? Exatamente. A frustração é justamente essa distância entre o real e o ideal. E nós temos essa frustração em vários níveis, seja no casamento, na vida financeira, na vida da igreja também. Você tem um ideal e às vezes é elevado demais e você não consegue conviver com o seu real, que está muito abaixo daquilo. Então, às vezes, você coloca o ideal da sua igreja se transformar numa mega igreja. É como você ter uma padoca na esquina ou uma quitanda que serve 50 a 100 pessoas. E aí você olha para o Walmart, para o Carrefour e fala, eu quero virar o Walmart, eu quero virar um Carrefour. Né? Como é que você vai dar frustrado? E aí a autoajuda diz que é possível, que você só tem que querer. Esforço. Se você aprender aquele curso lá de 7 regras, se você desenvolver 64 diretrizes lá, fizer um planejamento, vai dar certo. Só é pequeno quem não quer, funciona. né? Não dá, E por outro lado, existem pastores com chamados para igrejas pequenas, que entendem seu papel naquele lugar de trabalhar com igreja pequena. E estatisticamente, me parece que a maioria dos pastores estão em contextos de igrejas pequenas. Eles precisam repensar esse prazer, essa paixão, esse desejo de ser um bom líder, um bom pastor de uma comunidade menor, que sirva de uma forma muito mais eficaz no seu próprio contexto, no seu próprio bairro, né? Mas agora me ajuda a entender uma coisa. Existe o princípio de que toda igreja deve crescer, porque as pessoas precisam se converter, vão se encontrando com Jesus e o processo natural seria o crescimento. E que, se não está crescendo, é porque tem alguma coisa errada que não está gerando esse crescimento. Você concorda com isso? Ou Deus coloca pessoas para trabalhar em igrejas pequenas que não vão crescer numericamente? Eu penso que a palavra melhor para nós é desenvolvimento. Desenvolvimento. Se você olhar para o Novo Testamento, a palavra crescer ela não aparece quase, em termos de você pensar no crescimento da igreja local. O Novo Testamento trata muito mais com a expansão do evangelho, com a divulgação da palavra, com o querigma, né? A proclamação da palavra. A palavra crescimento, ela não aparece. Na verdade, a ordem de Jesus foi fazer discípulos, né? Vão, façam discípulos. E a palavra lá é uma só no grego, é discipulai. Vá e discipule. Discipule o tempo todo. Então, mesmo a regra de plantar igreja não está no Novo Testamento. Vão e plantem igrejas. A gente não tem isso. Isso vem mais implícito na nossa existência, né? Agora, crescimento, eu vejo em 4 áreas. Há um crescimento numérico que é importante, mas crescimento precisa ser também em termos de organismo, um crescimento orgânico. Crescimento precisa ser em termos conceituais, em termos de qualidade. E o crescimento precisa ser diaconal, em termos de ação social, em termos de servir a comunidade, responsabilidade para a comunidade. Então, crescimento é uma forma muito mais complexa. A imagem do corpo ajuda bastante nesse sentido, né? Mas o corpo tem que se desenvolver, né? E o que a Bíblia fala sobre isso também é maturidade, né? Crescimento no sentido de amadurecimento para não sermos mais como meninos, etc. Mas é o que isso precisa acontecer. Precisa acontecer. Às vezes você tem um crescimento numérico, mas o crescimento conceitual é pequeno. Ou você tem um crescimento numérico e o crescimento orgânico, relacional, o nível de amor da comunidade é desprezível, né? O nível de conflito é muito grande. Então, o crescimento pode estar em oposição com outro decréscimo da igreja. Em o crescimento não é sinal de qualidade. Não, não é. Muitas vezes não é, né? Inclusive. Não é. É verdade. Veja eu, por exemplo, né? Meu tamanho. É verdade. E você não está crescendo dos lados, o que é bom. Isso é bom. Você fez 40 há pouco tempo, né? Eu fiz 40, cara. Então, mas tá aí, tá segurando. E olha vai ser mais difícil depois dos 40, você sabe, cara. Você vai se esforçar. Qual que é a maior dificuldade, digamos? Não, melhor não falar aqui, né? Você tem que comer menos, não adianta. Senão, continuar comendo mesmo que você come. Mas todo mundo falava pra mim, não, você vai casar, você vai ver.
ver, você vai engordar e tal. Agora chegou aos 40, você vai ver. Você tem um dom, é um dom. Aqueles que comem bastante e não engordam é um dom espiritual. E eu falei do meu trabalho com comunicação. O trabalho que eu desenvolvo comunicação me favorece se eu estiver numa igreja grande. Sim. Mas a minha paixão é pela igreja pequena, por eu ter crescido nessa realidade e por eu sentir muito mais esse envolvimento das pessoas, né? Sim. A gente sabe que as igrejas grandes tentam emular isso de alguma forma, ou emular talvez seja uma palavra pejorativa, mas fazer isso acontecer a partir dos pequenos grupos. A igreja acontece nos pequenos grupos, acontece durante a semana e tal. Mas a igreja pequena tem esse DNA, geralmente, de ser uma igreja muito mais relacional, em que as pessoas andam juntas mesmo, fazem tudo junto. Eu lembro muito de meu grupo de jovens na adolescência, a gente fazia tudo junto, a gente ia pros lugares e combinava e fazia ações, a gente se conhecia muito bem, a gente tava junto e a igreja se conhecia e tal. Existe esse diferencial mesmo na igreja pequena, né? Existe, mas num mundo muito mais complexo. Paulinho, você, por exemplo, para ter esse equipamento, essa tecnologia, fazer podcast, você teve um treinamento, isso exigiu anos de preparação, que talvez um grupo de jovens numa igreja pequena não tenha condições de desenvolver isso, mas você pode treiná-los. Nós estamos, por exemplo, montando uma plataforma educacional grande, a partir lá de Londrina e do Sul-Americano, para ajudar você, por exemplo, a pegar esse know-how seu, esse aprendizado na área de comunicação, transformar num curso pequeno que você possa colocar online e dar para essa liderança, essa moçada de igrejas pequenas. Acho que a gente tem que começar a pensar diferente. Como é que a gente pode ajudar com um modelo viável, prático, uma pequena comunidade a desenvolver um pequeno projetinho de comunicação, mas que dê conta, que ele consiga fazer aquilo. Não adianta você propor um projeto imenso, que ele não vai ter recurso, não vai ter gente, não vai ter como comprar o equipamento, mas há formas da gente ajudar essa turma de uma comunidade menor, de um grupo de jovens lá do bairro, a se comunicar de forma mais eficaz, a não precisar ir embora da sua igreja para aquela igrejona que tem um projeto bonito lá, que não. É super atraente, né? Que é atraente inicialmente, mas que depois talvez ele não consiga crescer lá dentro, ele não consiga servir mais o seu bairro. E a sua igreja, de onde ele vem, vai morrendo, porque isso está acontecendo. E na área da comunicação é óbvio que as igrejas não entraram muitas no século XXI. Elas estão vivendo lá em 1980, 1970, e não existe mais aquele tipo de comunicação. Essa igreja pequena vai morrer se a gente não cuidar delas. E se os jovens continuarem a sair delas procurando uma comunicação, uma tecnologia melhor na igreja grande. Hoje no Brasil ainda tem mais igrejas nascendo do que fechando? Eu acho que nós vamos sempre ter algumas novas igrejas sendo plantadas por uma realidade nova, mas ainda, você olha para o Brasil, nós temos 300 mil igrejas no Brasil. Quantas igrejas novas estão sendo plantadas por ano? Eu não sei, mas não é o mesmo uma porcentagem dos grande. anos 90, por exemplo. Não é. Nós temos poucas igrejas sendo plantadas. Você tem movimentos grandes para a plantação de novas igrejas, mas você tem que lidar com 300 mil igrejas que já foram plantadas e precisam de ajuda. O que nós estamos fazendo com elas? E frequentemente a gente fala o seguinte: não, eu estou começando uma nova igreja porque é um tema forte hoje, está na moda, mas a gente está desprezando essas 300 mil igrejas, em muitos sentidos abandonadas, estão no espírito de sobrevivência, elas não estão conseguindo reproduzir esse crescimento, não estão conseguindo gerar novos filhos e não vão conseguir se a gente não ajudá-las a repensar sua própria alma, sua própria identidade, entender quem elas são e o que elas estão fazendo, para que elas servem nesse contexto, né, onde elas estão estabelecidas. Então, assim, a iniciativa sua agora, né, com o Instituto, a partir de Londrina, etc. Qual que seria o seu objetivo principal com esse projeto? O que você quer servir as igrejas menores? Olha, o objetivo é servir igrejas, servir líderes, servir falando da missão, não é? De diversas maneiras, com cursos, minicursos, ajudar a igreja a fazer uma pesquisa do seu bairro, a entender sua realidade. Ajudar a igreja a se desenvolver. Ajudar a igreja a se desenvolver em várias áreas. Ajudar a igreja a se desenvolver como se a gente tivesse uma grande caixa de ferramentas e que o pastor pudesse chegar lá: olha, eu estou precisando de uma ajuda para pequeno grupo. A gente quer oferecer ferramentas. Aquilo eu estou precisando de uma ajuda para missão. Aqui, né? Recursos. Uma caixa de ferramentas para todo tipo de necessidade, de qualquer tipo de igreja, de qualquer denominação. E você vê os pastores abertos para isso? Sim, eu tenho muita gente ainda que acha que sabe o que está fazendo, e se chega alguém de fora, vai gerar uma interferência, ele vem de fora e acha que ele entende mais da minha realidade do que eu. Como que você tem mapeado esse tipo de reação nas igrejas menores? Eu ainda creio que há muita abertura, especialmente das gerações mais novas. Eu tenho tido a resistência maior com o pessoal mais antigo. Eu acho que há uma dificuldade daqueles que têm um pouco mais
de caminhada na jornada e entender as mudanças. Então eles estão mais resistentes. Eu acho que tem muita gente aberta, aí 30, 40, 50. O 50 ainda é jovem, né? Tá bom, cara, que bom, não, né? então, eu acho que tem muita gente com 50 ainda fazendo a virada para pós-modernidade ou entendendo o contexto onde eles estão. O pessoal um pouco mais velho tem dificuldade, por exemplo, de entender que às vezes aquela cidadezinha de interior não é mais rural. Tem um lado urbano nessa cidade. Aí ele não consegue perceber que o culto às 7 horas da manhã de domingo não é mais vai funcionar. Aí ele vai perder os novos, os filhos, porque os filhos dessas famílias, mesmo que tenha vindo de uma cidade pequena, esse rapaz está fazendo um ensino médio lá próximo, ele acaba indo para fora, ligado, tá conectado à mídia, às redes sociais, e ele tá pensando de forma diferente. Então, parte vai ser um diálogo aberto e honesto no sentido desse conflito do rural-urbano, esse conflito do mundo do século XX. A igreja de 1980 é diferente da igreja de 2020. Então eu estou tentando trazer essa conscientização. Gente, 2020 é outro tipo de igreja, outro tipo de ministério, outro tipo de enxergar essa comunidade. Princípios permanecem, há valores que devem do evangelho ser resgatados, que nem a igreja do século XX tinha, não. A gente era talvez muito moralista, legalista. A gente fica com esse saudosismo, né, do nosso tempo. Em nós mesmos também, né? Na nossa própria forma de denominação. Acho que a gente tem que resgatar a alma do evangelho do Novo Testamento, né? E tentando aplicá-la de uma forma mais contextual a esse mundo do século XXI. Paulinho estava falando sobre a igreja na infância, né? Que era uma igreja pequena, a minha também, né? Era uma igreja pequena, onde eu cresci e tal. E também tinha essa experiência do grupo, né? De amigos, tá? Todo mundo vivendo muito junto e tal. Hoje isso é um desafio muito grande, né? Porque da própria dinâmica social, né? Porque todo mundo tem muitas outras coisas, né? É difícil, né? A gente vê aquele mesmo modelo de convívio comunitário, né? E tal. Isso é frustrante muitas vezes. Né? É verdade. Não é que era melhor, eu acho que é momentos diferentes da história, a gente precisa compreender essa realidade. Tinha menos opções, né? De tudo. De fazer. É um momento, na verdade, fascinante agora. Acho que nós estamos numa época fascinante, mas a gente tem que repensar o que é ser comunidade, o que é ser esse grupo de discípulos de Jesus nesse contexto do século XXI. A gente tem falado, eu sei que você tem falado muito sobre isso, né? Mas os pastores, igrejas pequenas do interior, eles ainda não estão abertos para essa discussão. Em parte, tem um pessoal muito aberto, interessado, né? Então eu acho que nós vamos estar servindo. A gente não pode forçar nada para ninguém, mas eu acho que a gente quer servir essa turma disposta a dialogar como ser igreja no século XXI. Ainda comparando a igreja pequena com a igreja grande, a gente falou sobre a comunhão e tal. O que mais que você vê que existe de benefício numa igreja pequena que você não vê numa igreja grande? Potenciais que você consegue investir mais e poder fazer isso melhorar para ser mais relevante para a comunidade local? Que tipo de qualidades você enxerga numa igreja pequena? Eu acho que a própria pergunta exige da gente reconhecer que há algo positivo em ser uma igreja pequena. Há algo de saudável. Sim. E realmente pode ser. Porque essa turma de igreja pequena agora, que a maioria tem se sentido muito frustrado, achando que eles são uma falha, estão derrotados. Eu queria dizer, não necessariamente você está numa igreja grande ou pequena quer dizer sucesso ou fracasso. Você pode ser um bom pastor de uma igreja pequena e realizar um ministério bem eficaz. Primeiro, um ministério enraizado na comunidade, próximo. Acho que a igreja menor, uma igreja com 150, 200 pessoas, ela pode ser muito mais acessível na comunidade, próxima, nas famílias que estão perto. Ela tem um potencial grande para comunhão, para o lado orgânico da igreja. Ela tem respostas mais rápidas, ela resolve situações de forma mais rápida. Ela não precisa passar por processos complexos antes de tomar decisão, né? É como você está num grande navio. Você está num grande cruzeiro, navio com 3, 4 mil pessoas. Pra você mudar de rota, você tem um iceberg na frente. Pra você mudar de rota vai levar, imagina o que eu estou pensando, né? Já ouvi essa história. Agora, você está numa igreja pequena, se você estiver aberto a novas formas de pensar, a você mudar de direção. Existe, contudo, uma mentalidade de igreja pequena complicada, que impede a gente de fazer mudanças. Medo de uma resistência a mudanças, uma resistência a novos rumos, né? A mentalidade centralizadora é um problema, a gente tem que descentralizar, a gente tem que convidar mais gente para tomar decisões, delegar mais, né? O jogador da igreja pequena é aquele que vai pro gol, vem jogar na defesa, vai pro
pro meio de campo, quer Sempre. cabecear no ataque. E sai correndo de volta pra defesa. Então, esse pessoal tá cansado. É hora de abrir, isso é uma coisa que a gente vê na igreja pequena e na igreja grande, que é sempre a mesma turma que tá envolvida em tudo. Sim, Até na igreja grande a gente vê isso, porque tem gente que entendeu que está na igreja não só pra ser servido, pelo contrário, muito mais pra servir do que pra ser servido. Então ele se entende conectado com a pegada da igreja, né? Com a razão da igreja existir, ele está lá pra isso também. Então ele vai servindo onde ele puder. Isso acontece nos dois ambientes, mas a gente vê uma porcentagem muito maior de pessoas envolvidas na igreja pequena, se for comparar com o todo da igreja, do que numa igreja muito maior, né? Não necessariamente a gente está dizendo para a igreja pequena ficar pequena, não. Mas eu acho que ela pode se desenvolver de uma forma mais madura, mais séria, de uma forma mais a reencontrar sua identidade naquele contexto, a amar esse contexto, a repensar esse grupo de discípulos que andam com Jesus, que querem fazer a vontade de Deus naquele contexto, sem tantas pressões para se tornar um negócio que eles não são, né? E isso pode gerar um desenvolvimento natural, não apenas numérico, mas um desenvolvimento orgânico, desenvolvimento em termos de maturidade. Exatamente, da maturidade, da cabeça, né? Porque às vezes acontece da pessoa enviar um dos seus jovens para o seminário. A igreja enviar os jovens para o seminário. Aí geralmente se espera que ele volte e ajude na igreja local. Mas se a pessoa é madura o suficiente, ele vai entender que isso já está gerando um crescimento, porque está investindo na vida de uma pessoa e ele pode ir em outra igreja e servir em outra igreja e fazer... Então isso também é um crescimento da igreja, né? Sim, às vezes ele está naquela comunidade, naquele mesmo tamanho, mas o crescimento que ele já gerou em volta, né? Até para outras igrejas, para outros ministérios, isso também significa... A igreja em si mesma, ela não tem razão de existir. Ela não pode ser um fim em si mesma. A igreja tem que apontar para o reino, tem que apontar para algo muito maior. O problema, às vezes, dos nossos modelos é que a igreja ela é um fim em si mesmo. O objetivo é ela melhorar, ela crescer, ela se desenvolver, ela ter mais dinheiro, ela ter mais gente. Não. Gente, a igreja está aqui para que cada um encontre a sua vocação na comunidade, cada um encontre um espaço para realização de justiça, busque a retidão, a transformação de gente, de bairros, de cidades. A gente tem que curar as feridas da nossa comunidade. Pô, nós crescemos tanto nas últimas décadas. E na CEPAL, quantas vezes a gente fez estatística, aumentamos, temos aí 50 milhões de evangélicos no Brasil, né? Mas o Brasil é um país melhor por causa dessa gente? Essa é a grande questão, né, Rubens? Essa é a grande questão. Não é um país melhor. Não se tornou um país melhor. E eu acho que um dos problemas foi que nós focamos no crescer e não em pessoas vocacionadas para viver o evangelho onde quer que elas estivessem. Seja um advogado, seja um enfermeiro, seja um dono de estacionamento, seja uma dona de casa, mas ela está aqui para viver o evangelho, onde estiver, né? Eu tenho entendido, assim, nos últimos anos e até direcionado a nossa vida, ministério, nesse sentido, que esse ponto que você tocou agora por último, que é a prática missional mesmo, né? Quer dizer, que todo cristão sirva integralmente o reino de Deus onde estiver e o que faz. É o caminho para nós, mas eu percebo nas igrejas mesmo uma falta de compreensão sobre isso. Por exemplo, um exemplo clássico assim que eu uso, né? Igrejas ainda enviam missionários e tem havido, acho que um aumento, né? A visão missionária tem sido resgatada por algumas igrejas e tal, mas elas enviam missionários naquele modelo tradicional, né? Entre aspas, quer dizer, reconhece a pessoa com chamado missionário, vocaciona, envia, né? Sustenta, etc. E faz aquele culto de envio e tudo. Mas você tem uma série de outras pessoas dentro da igreja em posições estratégicas da sociedade, às vezes até indo para países outros, né? Sim. Como profissionais, estudantes, etc. E a igreja não consegue enxergá-los como ela enxerga os missionários. Quer dizer, não há esse reconhecimento, né? De que nós estamos influenciando a sociedade e tal, e vamos orar por essa pessoa que está indo trabalhar em outro lugar e tal. Assim, a gente ainda não conseguiu fazer essa virada, né? Não. Você vê na própria origem do missional, que vem do Leslie Newbigin, foi justamente ver esse problema lá na Índia e voltar para a Inglaterra e perceber que a igreja inglesa estava morrendo, continuava a enviar missionários para outros países, mas morrendo. E ela vai morrer. A igreja brasileira vai perder esse momento se ela não olhar para sua alma, para sua essência, do que é essa igreja aqui, no dia a dia de cada cristão, como alguém que vive os valores, vive como discípulo onde quer que ele esteja, não é? Nós vamos continuar enviando missionários, é importantíssimo. Claro. É prioridade. Mas o ser um discípulo de Jesus aqui entre nós, isso eu acho que a gente pode resgatar. E esse é um valor fundamental de uma pequena igreja no seu bairro, na sua comunidade, né? E muitas vezes a igreja pequena tem muito mais essa visão missionária para fora do que as igrejas maiores, né? Sim. Porque o que acontece muito que eu vejo, assim, totalmente sem base estatística, mas eu vejo muitas igrejas grandes entendendo o seu papel na cidade, mas esquecendo a sua missão de enviar para onde há necessidade, né? E
E a gente vê as igrejas pequenas, muitas vezes já tem isso em seu DNA. Eu tô usando bastante DNA pra fazer propaganda dos livros do Rubens, né? Do DNA da liderança. O DNA da liderança e da igreja? Da igreja livros. tem o DNA da liderança, eu escrevi, depois o DNA da igreja e depois o DNA da vida cristã. Olha só. Uma série mais voltada pra gente pra biologia. A essência das coisas, né? Compreender as coisas mais fundamentais. E a questão da visão missionária a gente vê muito presente em igrejas. Tem igrejas pequenas que sustentam muito mais missionários no campo do que muitas igrejas grandes por aí, né? Então essa visão é bem presente também, né? Nós vamos ter sempre igrejas grandes, como toda cidade vai ter um Walmart, um Carrefour. Essas igrejas grandes vão ter um impacto e elas são importantes. Mas a crise é a mesma do crescimento, porque elas podem crescer numericamente e não crescerem organicamente. Eu tenho ajudado até algumas igrejas grandes a refletirem sobre isso. Eles cresceram, teve um boom numérico, mas se você avalia o crescimento em termos de maturidade, ele fica aquém em vários itens. Se você avaliar o desenvolvimento em termos de diaconia, de serviço diacônico da comunidade, frequentemente ele está aquém, ou em algumas das áreas orgânicas também ele precisa se desenvolver. Esse desenvolvimento mais integral, mais completo, ele vai continuar a ser um desafio para todo tamanho de igreja. Rubens, então esse Instituto Rede já nasceu, já está fazendo algumas ações. Por onde vocês começam quando vocês chegam na igreja? Há primeiro um diagnóstico para entender a realidade e a partir daí começar a apresentar algumas soluções? Deixa eu fazer uma pergunta anterior. Como que é esse processo? Você pretende buscar, contactar igrejas ou abrir uma comunicação para que elas procurem o Rede, o Instituto? É um projeto embrionário, está nascendo agora como instituto a partir da FTSA, lá em Londrina, que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, onde eu sou professor. Ao mesmo tempo, a faculdade está permitindo que eu lidere esse projeto como uma forma de aproximar a faculdade da igreja local. Então, eu quero construir várias pontes de aproximação da igreja, da comunidade. Então, nós vamos servir primeiro com duas grandes plataformas de servir a comunidade. Primeiro, uma plataforma educacional, onde a gente, tipo a Hotmart, a Udemy, a gente quer oferecer centenas de cursos, mini cursos, pequenos, de 2-3 horas no máximo, pequenos vídeos, ferramentas, diversas áreas voltadas à igreja local, à comunidade, à missão, à liderança, em que o pastor possa reunir seus grupos, seus líderes na sala de casa e como uma sala virtual, trazer esses cursos simples, cursos muito bem elaborados, uma plataforma de alto nível, mas cursos de fácil acesso e baratos. A gente tem uma plataforma lá grande para EAD, mas é complexa para um aluno de faculdade, mas esse não, é um curso que você pode fazer apenas em 2 horas em casa. Coisas das mais diversas áreas. Então acho que essa plataforma educacional a gente quer nos próximos anos ter centenas de cursos para a igreja evangélica brasileira, para servir para todo mundo. Uma outra área, uma outra plataforma é uma conferência anual que a gente está abrindo as portas, começando esse ano com apenas 300 vagas lá na FTSA, mas provavelmente a gente já vai ter de mudar de ambiente, né? Para a gente discutir diversos temas voltados a revitalizar a igreja, a desenvolver igrejas, a pesquisar a igreja, a formar líderes. Então acho que seriam 4 grandes trilhas, né, que a gente vai estar trabalhando. Na área de revitalizar, pensando no renascer a espiritualidade da igreja, renovar a fé, fortalecer a nossa vida com Deus. Segunda área é desenvolver, que tem a ver com plantação, desenvolvimento de igrejas, ferramentas para a igreja local. Terceira área é pesquisar, que é conhecer a realidade, entender onde a igreja está, fazer todo tipo de pesquisa de líder, de bairro, de comunidade. A gente está formando um centro de pesquisas cristãos. E a quarta área é formar o líder, formar o cristão, como alguém que lidera, que multiplica líderes, que treina novos líderes. Então são 4 grandes trilhas que a gente vai estar trabalhando no 15 de novembro. A ideia é um congresso, uma conferência no 15 de novembro, todo ano acontecendo lá em Londrina. Você está planejando abrir online também, para as pessoas acompanharem online a conferência? Estamos sim, vai estar aberto. Acho que para esse universo de pequenas igrejas é importante, né? Nós temos só 300 vagas e estamos trazendo o Johannes Heimer, que é um cara que não veio ainda no Brasil, tem vários livros da editora Esperança, um teólogo, russo-alemão com formação na África do Sul. Olha. Um cara diferenciado, a gente quer pensar a igreja. Que é o que a gente está precisando aqui, né, Rubens? Trazer gente diferente, a gente né? está pensando contextos. Isso. Nós vamos querer sempre, todo ano, trazer alguns caras para discutir de forma diferente. A gente que está pensando, de repente, da África, da Ásia, gente que está fazendo ministério também. Vai ter sempre alguma coisa diferente acontecendo. Uma programação diferenciada, um estilo diferente de programa, 2 dias apenas, bem intenso, com várias coisas tipo TED, assim, 15 minutos, rápidos, e trilhas para você discutir, trilhas de trabalho,
conteúdo, Legal. participativas. Então a gente está pensando num novo modelo. Muito a bom. partir desses dois grandes blocos, essas duas grandes plataformas, a plataforma educacional e a conferência, a rede conferência em novembro, a gente vai oferecer vários mini cursos, workshops, consultorias nas igrejas, assessorias às igrejas locais, pesquisas para a igreja. Então depende da demanda, depende daquilo que Deus for direcionando para a gente. Mas eu diria que esses seriam os dois blocos grandes para nós, esses primeiros 2 anos de trabalho. Momento. Legal. Para saber mais, é no site da Faculdade Teológica mesmo ou teremos outro site? A conferência está entrando já online, então você pode já ter informações. Redeconferência.com.br. Redeconferência.com.br. Provavelmente quando o programa entrar no ar, o site já vai estar bombando, certo? Exatamente. Só 300 vagas. Ó, gente, vamos aproveitar e fazer a inscrição logo. Vai ser lá em Londrina. Lá em Londrina, lá na própria FTSA. E depois nós vamos aí nas próximas semanas soltar o site rede.ftsa.edu, que vai ter mais informações sobre a plataforma e vários outros projetos nossos. Mas fiquem ligados, nas próximas semanas o site está entrando, mas a gente está querendo fazer muito bem feito, com muito cuidado, sem pressa. É um projeto para os próximos 20, 30 anos. Então a gente vai envelhecer junto fazendo isso, se Deus quiser. Valeu, Rubens. Obrigado por gravar com a gente. Fazia um tempão que a gente não gravava junto. É verdade. Alegria, contem comigo. Prazer estar com vocês e que Deus continue abençoando esse projeto fantástico que vocês têm desenvolvido. Abração. Obrigado. Amém.